E aí, meus queridos e queridas da Atualize, como é que estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso, hoje eu vou fazer um vídeo bem audacioso. Negativado. 3 vantagens mais uma, que eu considerei relevante, que ninguém te contou. Ah, tá. Agora ser negativado tem vantagem. Não é bem assim, gente. Vamos lá. Tu já tá numa M. Tu já tá sem crédito no mercado. Tem algumas vantagens aí que a gente vai ter que conversar, que de repente não é todo lugar que tu vai ver isso. Ah, é. Bom, quem tá falando com vocês é um negativado que sim, eu aproveitei algumas dessas situações e me dei bem. Mas não é bem assim, tá, gente? Vou conversar com vocês aqui e eu quero destacar. Então já me começa me falando aí. Qual é a vantagem que tu vê sendo negativado? Coloca aqui na descrição do vídeo. Vamos fazer um vídeo polêmico, né, gente? Deu de videozinho constitucionalmente correto. Eu quero te dizer que sim, é ruim ser negativado, não é bom. Muitas portas fechadas, mas tem uma que lá de vez em quando abre. Então, eu quero te pegar nesse vídeo. Então já me comenta aí se tu é negativado e qual é a vantagem que tu vê sendo negativado. Eu vou começar te falando, tá? Que não é muito viável. Mas tem alguns momentos que tu sendo negativado vai receber propostas que cliente normal não vai receber. Cara, tem gente que assume prestações, alguns empréstimos, que se tu não tá negativado não vai receber. Agora, estando negativado já muda o jogo. Vamos lá. O caso do perdão parcial de dívidas, isso é o que eu quero te falar. Vamos supor que tu pegou uma moeda... Eu tô falando assim que eu ainda tô com uma afta aqui. Tu pegou uma moeda aí de um banco, tá? Independente de qual banco. Vamos botar aqui... Nubank até que não, mas um outro banco, um físico, tá? Tu pegou 10 pila de empréstimo pessoal e tu não pagou. E aí tu negativou. Só que aí tu ficou 3 anos negativado, porque essa primeira vantagem não é pra negativado. Ah, eu tô há 5 meses negativado. Esquece. Tu tá há uns 3 anos devendo. Aí o que vai acontecer? Tu vai chegar no Banco Itaú, agora nem me lembro qual foi o banco que eu falei, mas tu vai chegar no banco para negociar. De repente, esses 10 mil vira 6 mil. E aí tu tem um benefício de 4 mil. O que eu tô te dizendo é que pode acontecer. E isso é uma vantagem, não dá pra dizer que é uma desvantagem. Ah, mas eu negativei por 3 anos, não sei o quê. Não, tudo bem. Ah, mas e se eu pagar no Serasa? Cara, assim, ó, o que acontece? Quando tu paga uma dívida no Serasa, por mais que venha desconto, o que pode acontecer é que realmente tu pode receber um desconto no Serasa. Só que no banco tu ainda tá devendo. Então aquele banco tu vai fechar a porta. Que se tu não te preocupar com aquele banco, pode ser vantajoso pra ti. Porque lá no Serasa tu paga com um descontão. Sim, pode ser. Então, essa é a primeira vantagem que eu tenho que te destacar. A segunda é caso o crédito alternativo seja aprovado. Porque assim, o cara que é negativado é difícil tu pegar um empréstimo. Mas vamos supor que tu tens alguma coisa com o teu nome. Tu vai ter que colocar como garantia. E aí uma taxa que tu iria pagar normalmente para não botar nada em garantia de 10 a 12% ao mês, vamos supor, empréstimo pessoal a 10%. Tá, e aí tu vê lá que tu tem uma moto, e aí tu pode colocar essa moto como garantia e baixar uma taxa para 2,50. Tu te obriga a usar um empréstimo como garantia ao invés de pegar um empréstimo pessoal. Por quê? Porque as portas se fecharam para ti e tu precisa pegar um crédito. Então, de repente, vai ser uma chacoalhada e uma intenção boa, positiva, que tu vais conseguir pegar um crédito com garantia. Ah, Vinícius, mas com garantia às vezes não libera empréstimo. Às vezes libera, tá? Dependendo do que tu colocar em garantia, libera sim e dá margem. Não adianta tu querer pegar uma coisa de 10 mil reais, botar como garantia e pegar 8. Não. Tipo, tu botar 10 mil em garantia e pegar 4 mil. Mostra pro banco que tu quer pagar e ele pode abrir as pernas para ti. Bom, vamos lá. Essa é a segunda. A terceira, redução de parcela. Isso aqui é meio difícil de acontecer, mas acontece. Qual é a vantagem? Tu tem uma prestação de 400, 500 reais por mês, tá? E aí tu não pagou essa prestação de 400, 500 reais. E tu tá com o nome sujo. 2, 3 meses negativado. Existe a possibilidade de sentar com o teu gerente de conta ou com o gerente de atendimento ou por telefone e negociar. Olha, o negócio é o seguinte, cara. Eu tô com uma prestação de 500 reais por mês e eu sou incapaz de conseguir pagar. Já vi vários casos acontecerem isso. O que eles fazem? Eles jogam essas 3 lá para trás e refinancia. Claro que os juros vai ser um pouco maior. E tu vai pagar um pouco mais de juros no valor montante final. Mas a tua parcela de 500, de repente cai para 250. Negociação.
Não tô dizendo que tu vai pagar menos e os juros menos, não. Isso é difícil de acontecer. Mas tu pode, uma parcela de R$500 virar 250, aumenta um pouco o prazo, o longo, né? E os juros também, e independente, tu consegue chutar. Coisa que, se tu não tá negativado, tu não consegue. O cara vai mandar, não, paga o que tá devendo aí. Agora, quando a gente tá negativado, isso vira uma oportunidade ao invés de uma dificuldade. E a quarta, que foi o que aconteceu comigo, tu te obriga a guardar dinheiro e a construir crédito com teu próprio dinheiro. Olha só. Para te ter crédito hoje no Nubank sendo negativado, uma das melhores opções é construir crédito. E com isso, tu vai construir crédito com o teu próprio crédito. E aí vai te dar uma coisa que dificilmente te daria antes. O quê? Planejamento financeiro e controle financeiro. Porque o cara quando é negativado, tirando os casos que tu é demitido, é o cara dar um all-in. Como assim um all-in? O cara gasta muito mais do que recebe. Ou acontece problemas financeiros na hora que não tem como a gente escapar, né? O que acontece? Tu tens lá tua renda certinha, aconteceu que tu bateu o carro, destruiu alguma coisa, problema de saúde, e o cara acaba se endividando. Tá, mas depois que tu tá negativado, o que vai mudar a tua mentalidade? A tua mentalidade muda. Agora, tu não é mais um negativado dando all-in. Tu é um cara que tu não consegue dar all-in. Então, tu vai ter mais um controle financeiro. O banco que te liberar crédito, por exemplo, no Nubank, tu vai segurar o Nubank assim, ó. Não vou dever nunca. Então, tu vai fazer um esforço financeiro para te controlar. E o cara que é negativado, ele consegue ter um controle financeiro. E é isso que o Nubank pensa. E outras que ofertam. Se eu sou a única empresa que dei crédito para ele, ele vai me honrar com unhas e dentes. Então, sendo negativado, que na minha opinião é uma das vantagens, que tu vai começar a repensar na hora de pegar um crédito, e tu vai começar a repensar na empresa que te deu crédito, e tu vai começar a tentar te organizar financeiramente, porque tu já passou por todas as etapas dos 3, que eu digo, de 6 meses, que é a etapa assim, ó. Cara, tô negativado, não sei. O cara já saiu da parte da preocupação e já entrou na parte do agora eu sei que eu sou negativado, tudo bem, vida que segue. Então já parou aquele medo e aí tu começa a tentar reconstruir o teu crédito novamente e acaba tendo uma mentalidade diferente. Então isso pra mim é uma vantagem. Tá, Vinícius? Mas qual é a explicação técnica para simplesmente a recuperação e ter esses valores que tu estás me dizendo? Cara, assim, ó, isso não vai vir em tudo que é lugar no YouTube, tá? Existem as metas internas de recuperação de crédito. As equipes, elas têm meta mensal. Tu trabalha num banco, vai dizer assim, cara, liga pro fulano pra tentar negociar. Quando tá nos últimos dias do mês, os bancos, eles tentam fechar acordo com dívidas. E aí é nessa hora que tu pode ter uns benefícios que entram no benefício da parcela, benefícios de quitações de dívidas antigas. No final do mês isso dá uma moedinha boa pro banco. Ah, recuperou o crédito. Outro, o custo de cliente parado. Cara, tá parado ali, tu só tá gerando um problema, é mais fácil te dar um desconto e tu voltar a ser cliente do que ser um cliente inadimplente. Então isso também os bancos fazem para tentar recuperar esses clientes adormecidos com dívidas e tentar ativar ele novamente para ser cliente em um banco. E também existe o próprio sistema de campanhas que os bancos propõem para tentar recuperar. Então assim, ó, isso só vai funcionar se tu tem uma dívida muito mais de 1 ano. Não vai funcionar a curto prazo. Isso é impossível. Quando o banco está perto do fim do mês. Quando estão esperando uma troca de modelo. O que é isso? Uma troca de modelo. É um mês de reavaliação, que é sempre abril, agosto e novembro. Novembro mesmo tem uma chacoalhada no mercado aí agora. Quando o banco oferece uma campanha no Serasa, que isso é raro acontecer, mas acontece. E quando troca de uma dívida cara por uma barata. Isso são maneiras de ajudar. Então, na minha opinião, eu considero muito relevante, às vezes, ser vantajoso ser negativado. E tu, qual é a tua opinião? Me deixa nos comentários e até o próximo vídeo, hein? Valeu!